Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Meu Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Querido e glorioso Deus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, é com temor e tremor que nós entramos na tua presença. Ó Deus amado, que nós te adoramos, que nós oramos, que nós buscamos a tua face. E nesta hora nós pedimos que o teu Espírito Santo encontre em nossos corações liberdade para falar, para nos ensinar a tua palavra, para nos constranger à obediência, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Que esta palavra hoje, Senhor, seja o Senhor falando aos nossos corações, porque nós reconhecemos o quanto precisamos de Ti, o quanto precisamos da Tua palavra para nos moldar, para nos orientar e para nos guiar, meu Pai. Fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui para Te ouvir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para essa parte. Essa semana eu fiquei várias vezes pensando sobre essa questão da Páscoa, né? Eu até foi uma semana que eu fiz menos reflexões, quero ter menos reflexões, mas eu o tempo todo pensando sobre isso, sobre essa questão e aquilo que a irmã, a missionária Adriana, falou aqui no começo do culto, que nem todo mundo entende o sentido da Páscoa, e para muitos é festa, chocolate, é reunião, para alguns bebedeira, para outros é simplesmente um feriado a mais para você poder curtir, para você poder passear. Então, eu falei aqui no domingo passado que é muito importante. Você vai almoçar com sua família, vai fazer uma reunião de família, separa um tempo, uma oração, um versículo da Bíblia, cita ali, e para que o que é mais importante de ser lembrado é Jesus. Não faz sentido nenhum a Páscoa sem Cristo. Não faz o menor sentido Páscoa sem Cristo. Porque a Páscoa é isso, é a celebração da ressurreição de Cristo. É isso que nós, cristãos, celebramos nessa data. Então não faz o menor sentido. Agora eu preciso entender também o porquê de tudo isso. Para que é? Por que Cristo morreu? E o que eu preciso fazer agora? Qual é a minha parte nisso tudo? Então aqui a palavra deixa bem claro. Porque o amor de Cristo, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, que, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E agora isso aqui, olha, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é isso que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Para nós, porque essa palavra fala muito também ao meu coração. Eu não posso viver mais para mim mesmo. Ele morreu por mim para que eu pertença a Ele. Eu tenho o direito de pertencer a Ele. Logo, eu tenho que viver para Ele. E isso faz toda a diferença quando eu consigo entender essas coisas. Vamos voltar um pouquinho lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7. Nós vamos ler só o 7 e 8. Deuteronômio 7, 7 e 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então veja bem, quando Deus chama a nação de Israel para o povo próprio, para ser o seu povo, Ele não escolheu eles porque eles eram mais numerosos, porque eram mais bonitos e muito menos porque eram mais santinhos. E a gente vê isso na história de Israel. O que eles deram de trabalho, o que eles cansaram ao Senhor, o que eles cansaram a Moisés, a Arão, foi tremendo. Mas Deus os escolheu por amor do seu próprio nome. Ele quis separar um povo para si. E porque Ele tinha feito uma promessa a Abraão, lá atrás. 400 anos antes, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Então Ele falou,
olha, vocês vão sair, vão peregrinar, você vai lá peregrinar na terra que eu vou te dar, mas você não vai ficar lá porque essa terra vai ser dada posteriormente aos seus descendentes. Eu escolhi você. E da sua descendência eu vou dar essa terra. Então Deus falou, Deus cumpriu o propósito dele. Conosco não é diferente. E é isso que a gente precisa tentar. Às vezes a gente julga a nação de Israel por isso ou aquilo. Deus não escolheu ninguém por ser santo. Deus não te escolheu por ser santo. Deus não me escolheu porque eu era mais santo. Deus nos escolheu por misericórdia, por graça imerecida. Graça é isso. É uma coisa que você não merece. Você recebe, alguém te doa. Ah, eu ganhei isso aqui de graça. Ele ganhou por quê? Você é mais bonito? Não, você estava ali no momento, na oportunidade, para que nós possamos estar nessa brecha, para receber aquilo que o Senhor tem para dar a cada um de nós. Amém. Efésios 2:8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é mérito nosso. A gente tem que encucar na cabeça da gente. Não é mérito nosso. Eu não mereço. Eu não mereço mais do que o outro que está lá. Eu não fui chamada porque eu era melhor do que aquele que está nas drogas, do que aquele que está vivendo dissolutamente afastado de Deus. Porque Deus também pode chamá-los. Quantas pessoas que têm um testemunho forte de que estiveram nos lugares, nos negrumes mesmo do pecado, e Deus foi lá e resgatou. Eu conheço ainda e conheci, mas tantas pessoas, quando eu me converti, que eu ficava assim, admirado de como a pessoa estava numa situação tão caótica. Deus foi lá e resgatou por amor do seu nome. E aí uma outra pessoa que estava lá, achando que ela era boazinha, como a irmã falou aqui, eu não preciso, que eu não sou pecador. Tem gente que acha que eu não sou pecador. Eu estava fazendo devocional com a Marina, acho que foi anteontem, né? E a gente estava conversando sobre essa questão. Porque a pessoa, que tem gente que é bonzinha, porque tem crente que dá trabalho, mas tem gente também que é bonzinha. E aí, como é que fica? Eu falei, olha, se fosse por obras, não precisava Jesus ter morrido. Se fosse por você, não, eu sou bonzinha, então eu vou para o céu. Não precisava Jesus ter morrido. Quem era bonzinho ia para o céu, quem era mau ficava para o inferno. Mas é pela graça dele, e a gente não vai entender por que ele chamou um e aborreceu o outro, como diz a palavra. Eu amei a Jacó, aborreci Esaú. Você não vai saber o porquê disso. Mas quando a gente é alcançado por essa graça, por essa misericórdia, por esse favor, as coisas fazem sentido para a gente, pronto. Sem você entender, as coisas fazem sentido. Você conseguiu, Paulo, aquele... Bem, se conseguir, a gente já... Eu ia ler antes, mas a gente fala depois. Então, Tito, capítulo 3, versículo 3 e 8. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha quem nós éramos. A gente pensa que é bonzinho. Não é não. A Bíblia diz que não há nenhum bom sequer, senão Deus. Então, às vezes, a gente tem aquela... Tem pessoas que são mais misericordiosas, que são mais tranquilas. Não quer dizer que ela tem uma natureza boa. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Então, eram os insensatos. Primeira coisa, que a pessoa que acha que é bonzinha e não precisa de Deus, ela é insensata, ela não tem bom senso. Ela não consegue reconhecer os seus próprios pecados. Desobedientes, que a palavra fala que eu tenho que entregar minha vida para Cristo, que eu tenho que recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Extraviados, servindo a várias concupiscências, os desejos da nossa carne. Eu sigo os desejos da minha carne, o que eu quero fazer, eu vou lá e faço. E quantas vezes o que você quer está em desacordo com a vontade de Deus? Deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isso aí é uma coisa interessante. Dentro desse contexto que a gente está falando, da pessoa se achar boazinha.
E aí ela fica com raiva do outro, porque o outro acredita que é salvo. Eu não preciso julgar a pessoa, basta eu falar, eu acredito que eu vou para o céu. Por que você acredita que você vai para o céu? Você acha que você é melhor que os outros? Quem te garante isso? A pessoa chega a ficar com raiva da pessoa porque ela acredita que vai para o céu. Eu já conversei com pessoas assim. Eles estavam falando de Jesus, somente do amor de Deus. Mas por que vocês acham que vocês vão para o céu? Ninguém pode ter essa certeza. Eu tenho em Cristo. Eu tenho em Cristo. Ah, mas lá no céu vai ter surpresa. Não sei. Mas a minha fé, a fé do cristão, ela precisa ser essa. Se eu creio no sacrifício da cruz, se eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, se eu me entreguei a Ele com sinceridade de coração, e eu estou, ainda que limitada por uma carne de pecado, que eu estou acreditando que vai acontecer, que Ele realmente quis me salvar, que Ele me chamou, então eu tenho que acreditar que eu vou morar com Ele no céu. Senão, qual é o sentido de permanecer? Qual é o sentido de eu permanecer fiel ao Senhor, rejeitando o mundo, rejeitando o pecado, lutando todos os dias contra a minha natureza, se eu não acredito que eu vou morar no céu? Não faz, na minha cabeça, não faz o menor sentido. O que me impulsiona a negar a minha carne todos os dias é exatamente o fato de eu crer que Jesus morreu na cruz para me resgatar dos meus pecados. Não consegui. Eu pedi para esse é o tabernáculo. Então são duas imagens que nós vamos mostrar, por enquanto só essa aqui. Aqui como ficava a tenda antigamente, no tempo de quando Moisés foi mandado que ele construísse o tabernáculo, ali a tenda da congregação, o átrio e essas pontinhas brancas em volta eram as tribos, mostrando aí como as tribos ficavam organizadas ao redor do tabernáculo. Aqui você consegue ver um pouquinho melhor o altar do sacrifício, bem aqui na frente, e logo depois tem uma piazinha. Na outra imagem acho que dá para ver melhor. Que está aberto aqui. Era pequenininho ainda, mas deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Porque eu vou te mostrar porque eu quero te mostrar isso hoje. Ó, o altar dos holocaustos, logo bem na entrada, e aqui a pia, para que o sacerdote pudesse se lavar. Aí essa parte aqui fechada, que eles abriram para a gente ter uma noção, aí tem, de um lado, o candelabro, do lado esquerdo o candelabro, que simboliza, depois eu vou falar sobre o simbolismo. Aqui a mesa dos pães, o altar do incenso aqui na frente, e lá na frente a arca, o Santo dos Santos, onde ficava a arca. Esse tabernáculo mostra Jesus. O sacrifício que foi feito, depois do sacrifício a gente precisa da purificação, que é simbolizado por aquela bacia. Lá na frente tem o altar de um lado, o Espírito Santo, você precisa se encher dele. Do lado de cá, o pão, a palavra. Ali na frente, o altar do incenso, que são as suas orações, quando você começa a entender um pouquinho mais e buscar ao Senhor. E lá, no Santo dos Santos, onde você chega à presença de Deus. Amém? Deu para entender? Amém. Vou fazer um resumozinho, resumidamente. Resumido. Eu já peguei sobre isso aqui, mostrando cada parte aqui. Acho que a Adriana, não sei se ela chegou a pegar. Já fiz algumas vezes aqui, vou voltar a fazer brevemente o estudo sobre o tabernáculo, sobre o que significa cada cortina, cada querubim que está desenhado ali. Eu ainda vou voltar a fazer. Então, e aí agora a gente tem a tela, fica mais fácil, porque antigamente eu tinha que fazer o desenho e fazer aquilo. Então, por que isso é importante eu saber? Quando lá atrás Deus chamou o povo dele, Deus estava mostrando um Salvador que viria. No tabernáculo ele estava mostrando nas tábuas, a madeira de acácia, madeira de cetim, o ouro, tudo ali estava prefigurando Cristo. E esse Cristo hoje nos foi dado gratuitamente. Basta que eu creia, basta que eu receba. E recebendo, eu não posso ficar igual. Ele veio para que nós pertencêssemos a Ele e passássemos a fazer a vontade dEle. Então essa parte tem que ficar bem aqui no meu coração. Pode ir. Daí vamos ver. 1 Timóteo 4:10. Antes da gente ler esse texto, quando os judeus receberam esse chamado de Deus, Deus não manda que eles
divulguem para as nações. O judaísmo não é uma religião evangelizadora. Eles não levam a palavra, eles não são ensinados a isso. A Bíblia manda que eles ensinem os filhos, eles ensinam a posteridade deles. Mas eles não saem para fazer prosélitos em outras nações. Tá? Eles vão buscar que eles estão afastados dentro do judaísmo, mas de outras nações não. Porque eles não receberam o chamado, o pacto deles é com eles e continua sendo com eles, Deus com eles. E isso vai acontecer ainda lá na frente, uma reconciliação deles com o Senhor. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo estende essa salvação para nós, gentios, gente de outras terras, aí sim Ele nos manda levar essa palavra. E uma das coisas imprescindíveis para que você consiga levar a palavra é o teu testemunho. A tua mudança tem que ser vista dentro da tua casa, tem que ser vista no teu trabalho, tem que ser vista aonde você está. Eu estava conversando com as meninas no devocional, acho que foi quinta-feira mesmo, e a Marina, falando sobre ela, sobre a questão do nosso campo missionário. Qual é o teu campo missionário? É a tua casa? É o teu trabalho? É a tua escola? É a tua vizinhança? Na rua, quando você está conversando, você vê uma pessoa em alguma situação que você precisa ajudar aquela pessoa, ali é o teu campo missionário. Então todos nós temos uma missão. Todos nós somos missionários nesse sentido, de que nós temos uma missão que é levar o Evangelho, que é mostrar para as pessoas. O que é interessante nesse período de Páscoa, e que a gente também precisa lembrar, e eu falo isso aqui na igreja sempre, cada festa que tem, mas a gente não sabe se Jesus morreu nesse dia mesmo, se ele morreu, não tem problema nenhum. Eu sei que Jesus morreu na cruz e que ao terceiro dia ele ressuscitou, disso eu não tenho dúvida. Então se tem um dia em que já é feriado no meu país, e que a gente pode, que todas as pessoas estão comemorando, então eu vou mostrar para as pessoas o que é a Páscoa. Enquanto as pessoas estão comendo ovo de Páscoa, não tem problema você comer chocolate, a gente come chocolate o ano todo, né? Quem gosta, como eu, a gente está sempre dando uma beliscadinha ali de leve, mas sempre está pegando chocolate. Não tem problema você comer chocolate. Você só não pode se esquecer que o ovo da Páscoa não tem a ver com Jesus. Jesus é o Cordeiro Imaculado, tá? Que nos vem trazer a salvação. Então, eu tenho que aproveitar esse momento. Pensa, a igreja fazendo uma cantata, nós já fizemos aqui várias vezes na encenação de Páscoa, com as crianças, depois com os adolescentes. Então, quando uma igreja faz uma cantata, faz uma festa para as crianças, a nossa vai ser sábado que vem. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos apenas aproveitando essa data para trazer às pessoas a realidade de Cristo. A mostrar para eles, dentro da palavra, o que significa a Páscoa. Aí você precisa lembrar, aqui, no desenho que nós mostramos ali, naquele altar do incenso, do holocausto, logo no começo, um cordeiro tinha que morrer pelos pecados. Além de ter, cada vez que alguém pecava, ia lá, levava um animal para ser sacrificado, ainda um sacerdote todo ano, independente de ter um pecado específico ou não, ele tinha que fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Isso todo ano ele tinha que fazer, independente de qualquer outra coisa. Olha, aquele ano todo mundo ficou santinho, ninguém fez pecado nenhum. Mas todo ano ele tinha que fazer esse sacrifício. Por quê? Porque não tinha um pecado, podia não ter um pecado grave no meio do povo, mas o pecado diário nós sempre cometemos. Só que agora nós não precisamos sacrificar cordeiros, porque houve um sacrifício perfeito. O sacrifício de touros e bodes não era perfeito, não era pleno. O de Jesus é. Então, hoje nós não precisamos de sacrifício. O sacrifício de Jesus já fez. Agora eu preciso de obediência. Não é porque Jesus já fez o sacrifício que agora eu posso viver disso absolutamente. Não, Jesus já me salvou, eu sou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo e acabou. Não. Se é salvo, você vai mostrar que você é salvo quando você conseguir viver em obediência. Isso que a gente precisa entender. Eu vou ter que lutar todos os dias contra a minha própria natureza. É todo dia. Todo dia eu tenho que guerrear. Se eu falo com as pessoas que eu gosto de acordar de manhã, a primeira coisa, eu venho aqui para a igreja e eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Por quê? Porque eu preciso. Eu sei o quanto eu preciso. Eu sei o quanto a minha natureza me leva para o pecado.
Então eu não quero voltar a ser uma pecadora, eu não quero voltar a viver na lama do pecado. E a palavra diz lá em João que aquele que é nascido de novo não permanece na prática do pecado. Então não é que você deixe de ter uma natureza pecaminosa, você ainda está no corpo carnal. Mas você vai lutar todos os dias contra essa natureza para que você não permaneça na lama do pecado. E isso é importante a gente compreender. Então, 1 Timóteo 4:10. Eu falei? Tem Tito o quê? Tito eu já li, né? Deixa eu ler aqui, gente. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Vai abrir coisa dele, deixa eu ler. 1 Timóteo 4:10. Já, depois eu fico mais à vontade também. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, não é que você vai ser salvo, você vai se salvar então pelas suas obras, não. Você vai mostrar que você é salvo através daquilo que você faz. Porque não dá. Eu me lembro quando eu me converti, agora nós estamos dia 27, amanhã, faz 40 anos que eu me batizei. 40 anos. Não, peraí, gente, nós estamos no dia 20, gente. Desculpa, era semana que vem. Foi no dia 28. De 21, então daqui a uma semana faz 40 anos que eu me batizei. Gente, muita coisa eu mudei. Só que ficou 2 irmãs aqui que sabem, eu mudei muitas coisas, deixei muitas coisas. Virei santo do dia para a noite? Óbvio que não. Estou até hoje nessa luta, até hoje nessa peleja. Mas a gente muda. Tinha coisas que me atraíam que eu não conseguia mais sentir prazer. E não sinto vontade mesmo. Não sinto vontade. Glória a Deus por isso. Tem coisas que eu não consigo nem imaginar que um dia eu possa voltar a fazer. E não estou falando de coisas assim tenebrosas. Porque eu não era uma pessoa, vamos dizer assim, não era uma pessoa depravada. Mas tinha os pecados normais. E eu não consigo imaginar me ver fazendo coisas erradas. E quando vem o dardo do pensamento, eu já faço o que a palavra ensina. Eu levo cativo o pensamento até Cristo. E é isso que a gente tem que fazer. Então, Paulo dá uma orientação aqui a Timóteo, era um jovem pastor, para que ele soubesse como se conduzir, sendo ele exemplo. E aí é uma coisa que acontece bem interessante, porque mesmo entre os cristãos, a gente escuta muitas pessoas falarem assim, mas fulano veio, fez, bateu, levou. Está na lei de Italião ainda, bateu, levou. Me desrespeitou, desrespeito, você só tem o que você me dá. Então eu sou uma pessoa vazia, eu não tenho nada dentro de mim, o que você me dá, eu te devolvo. É isso que a pessoa está dizendo. Olha, eu sou cristão, mas eu não tenho nada não, eu sou vazio. Então não espera de mim não, porque se você me xingar, eu te xingo. Se você me bater, eu te bato. Se você fizer, eu faço. É isso que a pessoa está dizendo, eu sou vazio. Eu não tenho ainda o Espírito Santo na minha vida. Porque o fruto do Espírito é gozo, paz, fidelidade, bondade, perseverança, mansidão. Então eu não tenho o Espírito Santo. Quando você diz que você vai dar o que o outro está te dando, você está dizendo que você não tem o Espírito Santo. Você está declarando com a tua boca, em outras palavras, você está declarando com a tua boca que você não tem o Espírito Santo. Eu fico assim horrorizado quando eu vejo alguém falar, mas fez, vai levar também. Do jeito que me trata, eu trato.
Eu fico horrorizada com isso, porque não pode ser assim. Ainda que às vezes você possa, a pessoa te ofendeu e você na hora do nervoso ali você responda igual. Às vezes acontece. Uma coisa é você não vigiar e errar. Outra coisa é você assumir que você gosta de fazer daquela forma. Ou seja, falta o Espírito Santo. Então a gente entrou ali no tabernáculo, foi até um certo lugar, passou pela expiação, deu uma lavadinha ali mais ou menos, tirou um pouquinho da sujeira na água, e aí, acabou. Não vai lá para receber o Espírito Santo, não vai lá para o altar do incenso, que é onde você faz as suas relações, não vai se alimentar da palavra, e aí a pessoa vai vivendo aquilo que ela acha que tem que viver, segundo, né, Quitéria, capítulo 1, versículo 1. É isso. Só que nós nascemos de novo, nós nascemos em Cristo, nós fomos resgatados pelo nosso Salvador, que morreu, que ressuscitou, não está lá no Calvário, não está lá no sepulcro, ele ressuscitou de manhãzinha, no domingo as mulheres foram lá, já não estávamos lá, ele já havia ressuscitado, apareceu, conversou, nós pregamos aqui alguns dias sobre os discípulos do caminho de Emaús, que eles não tinham se dado conta ainda, como Jesus apareceu, como ele falou. Então agora é viver para a glória de Deus. Amém. Então que a gente possa, a partir de hoje, se lembrar disso. Eu nasci, tá? E agora eu morri em Cristo para que eu possa viver para Ele. Ele morreu e eu morri junto com Ele, pela fé. A minha natureza morreu junto com Ele pela fé, para que eu viva para Ele. Então eu tenho que ser agora exemplo. Em tudo eu preciso ser exemplo. Para que Ele, naquele dia, Ele possa olhar para mim e falar assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Gente, pensa em você ver Jesus abrindo assim um sorriso para você. Você nem não o conhece visualmente, porque ele é Espírito, mas naquele dia você vai ver como ele é. A Bíblia fala sobre isso. Então naquele dia você olhar e você saber que você está diante do Senhor e você dizer: vinde benditos de meu reino, possui por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. O reino está preparado para você, para você, para você, para você. Para cada um de nós o reino está preparado. Eu só tenho que me preparar para esse dia. Porque aqueles que não se prepararem vão ouvir algo diferente. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então tem gente que fala: mas eu orava e o Senhor me atendia a oração. Como que agora diz que não me conhece? Aqueles que praticam a iniquidade, ele estava usando o nome dele aqui, ele estava atendendo, estava dando uma chance, uma oportunidade, mas vai chegar a hora que as oportunidades vão acabar. Não precisa esperar o arrebatamento não, mas quando eu me converti, falavam sobre arrebatamento e o arrebatamento não veio. Mas quantos que estavam comigo ali que já se foram? E agora então que eu já estou chegando à idade, é que eu vou ver quantos amigos meus já estão partindo. Toda hora estou partindo um. Essa semana agora foi mais uma irmã aqui da quadrangular, o senhor serviu, a irmã Selma, né? O senhor recolheu. Então cada hora é um parente, é um amigo, é um vizinho, então toda hora alguém está indo. E eles já vão ter que chegar lá e prestar conta. Se chegou, se fez tudo certinho, se estava ali na presença de Deus, vai se encontrar com o Senhor, como ele disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Agora, se não tiver, aí eu não quero estar no lugar para dele. E eu não quero nem saber como é que é lá. Tenho a mesma curiosidade. Eu só quero saber como é o céu. Como é o outro lado, por isso que eu me empenho, por isso que eu oro, que eu busco. E eu quero que vocês busquem. E eu fiquei muito feliz esses dias. A irmã Estela falou que tinha começado a ler a Bíblia. Né? Que ela está muito alegre, mas nunca tinha tido esse despertamento. Eu sempre falo com as irmãs: leia a Bíblia, leia a Bíblia. Digo às minhas filhas desde pequena, agora eu falo com elas: agora cada uma tem que ler a sua. Né? Quando eram pequenas, elas leram comigo, agora adultas tem que ler. E a irmã Estela, que nunca tinha lido, mas ela já chegou a ler? Mas já chegou a ler toda? De Gênesis? Já comecei de novo. Eu vou até a metade, aí para. Aí que eu falo: marca, não começa de novo. Continua de onde você parou. Aí eu não tenho certeza se foi aqui, se foi ali. Vai um pouquinho mais para trás e começa. Porque senão a gente não termina. Entendeu? Então, mas não, agora vai marcando, tá? Ficou um dia sem ir, termina.
que você precisa, porque quando você lê, nem que seja uma vez na sua vida inteira toda, você vai conseguir compreender muito melhor quando a gente for ministrando. Isso não tenho dúvida nenhuma. E Deus sempre vai falar com você. Eu não entendo metade. Tá bom, se você ler o Gênesis inteiro e entender um versículo, você está no lucro. Porque se você não lê nada, é que você não vai aprender nada. Então, vamos ficar com essa palavra aqui, para a gente encerrar. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, é o 4,16. Porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Você quer ser salvo? Eu tenho certeza que sim. E você quer que os seus também estejam salvos? Os seus amigos, os seus familiares, você quer que eles sejam salvos? Então você tem que obedecer. Não espere por eles não, faça a sua parte. Eu orei muitos anos, até que batizamos 3, e nós fomos orando muitos anos, até que os outros fossem chegando, fossem compreendendo a palavra, fossem se abrindo. E hoje, graças a Deus, a nossa família está ali, servindo ao Senhor. Então, ainda tem alguns que estão ali na dúvida? Tem, mas eu vejo uma grande vitória. Porque nós fomos os primeiros, eu, Valdir e Valdo. Nós fomos os primeiros a batizar. A Sônia batizou logo depois, mas aí depois você ficou meio assim, acabou depois firmando. Aí passaram anos, vários anos, até que os outros fossem se posicionando. Então isso é importante, tá? Que você faça a tua parte para que você se salve e que você salve a sua família. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Foi o primeiro versículo que eu recebi de um irmão lá da igreja do Messias e nunca esqueci, e daquele dia comecei a orar pela minha família. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido e eterno Pai,